nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz, a alegria e a esperança, da parte de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Redentor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu aqui agora a todos em grande multidão, no amor de Jesus Cristo, como seu povo, para celebrar o mistério da sua presença e da sua comunhão conosco, neste dia de festa, solenidade festiva em honra dos nossos santos pastorinhos, Francisco e Jacinta Marto. Antes de ouvirmos a palavra de Deus, de celebrarmos a presença querida de Cristo ressuscitado no meio de nós e de o recebermos em comunhão, nós queremos, em primeiro lugar, preparar o nosso próprio coração para o tornar acolhedor e disponível ao Senhor, tal como o coração imaculado de Maria e o coração terno dos santos pastorinhos. Por isso mesmo começamos a nossa celebração, reconhecendo a nossa humilde condição de pecadores e invocando a graça do perdão do Senhor sobre todos e cada um de nós. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus, rico de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Oremos ao Senhor. Deus de infinita bondade, que amais a inocência e exaltais os humildes, concedei que, à imitação dos santos Francisco e Jacinta, vos sirvamos em pureza de coração para podermos entrar no reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o jovem Samuel servia o Senhor sob a direção do sumo sacerdote Eli. Samuel dormia no templo do Senhor, no lugar onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel e ele respondeu: Aqui estou. E correndo para junto de Eli, disse: Aqui estou, porque me chamaste. Mas Eli respondeu: Eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi deitar-se. O Senhor voltou a chamar Samuel. Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: Aqui estou, porque me chamaste. Eli respondeu: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque até então nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele levantou-se, foi ter com Eli e disse: Aqui estou, porque me chamaste. Então Eli compreendeu que era o Senhor, que chamava pelo jovem. Disse Eli a Samuel: Vai deitar-te, e se te chamarem outra vez, responde: Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Samuel voltou para o seu lugar e deitou-se. O Senhor veio, aproximou-se e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Palavra do Senhor. O Senhor exaltou os humildes, exaltou os humildes. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito
espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o primeiro homem, Adão, foi criado como um ser vivo. O último Adão tornou-se um espírito que dá vida. O primeiro não foi espiritual, mas natural. Depois é que veio o espiritual. O primeiro homem, tirado da terra, é terreno. O segundo homem veio do céu. O homem que veio da terra é modelo dos homens terrenos. O homem que veio do céu é modelo dos homens celestes. E assim como trouxemos em nós a imagem do homem terreno, traremos também em nós a imagem do homem celeste. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse-lhes: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem for humilde como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, acolhe-me a mim. Vede bem, não desprezeis um só destes pequeninos. Eu vos digo que os seus anjos veem continuamente o rosto de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, vamos ser abençoados pela palavra que agora escutamos, que é sempre fonte da santidade. Cantamos de pé. Meus caros irmãos e irmãs, em humanidade e na graça da fé. No nosso santuário celebramos hoje a solenidade litúrgica dos Santos Pastorinhos, Francisco e Jacinta Marto, que nos são tão simpáticos e tão queridos ao nosso coração e à nossa fé, e de que é prova a vossa presença multitudinária. É, pois, com o coração em festa que eu quero começar por vos saudar a todos vós aqui presentes, a cada um e a cada um em particular, com todo o afeto e no amor de Jesus Cristo, que aqui nos une e reúne na mesma fé. Uma saudação particular ao Senhor Dom Serafim, Bispo Emérito, muito ligado também à beatificação e canonização dos pastorinhos. E, como não poderia deixar de ser,
Uma saudação particular e particularmente carinhosa para os mais pequenitos, os jovenzitos, que vejo espalhados aqui na Assembleia, junto dos seus familiares ou em grupo. Caros amiguitos e amiguitas, este vosso amigo Bispo quer vos dizer que vos quer muito bem, que é muito vosso amigo, que hoje se alegra particularmente em vos ver aqui presentes na festa dos vossos amiguitos e amigas lá do céu, que São Francisco e a Santa Jacinta, mais ou menos da vossa idade, assim pequenos também. E de certeza que lá de cima invocam uma bênção particular para cada um e cada um de vocês, não? Por isso, daqui de cima vos dirijo uma saudação cheia de carinho, de afeto, de estima, de amizade por cada um e cada uma de vós, e uma bênção especial em nome de Jesus, de Nossa Senhora e dos santos pastorinhos, para que sejais sempre meninos e meninas felizes e alegres, na amizade com Jesus, com Nossa Senhora, com os santos pastorinhos, com os vossos pais e vossas irmãos, avós, com todos nós que somos a grande família de Jesus. E depois desta breve saudação, então, convido-vos a fazer uma meditação, juntamente comigo, sobre a página do Evangelho que acabamos de ouvir. E desde já vos queria dizer que o melhor comentário deste Evangelho, um comentário vivo, é a vida dos pastorinhos, não? Eles mesmos. Qual é o maior no reino dos céus? Qual é o mais importante? Perguntaram os apóstolos a Jesus. E Jesus não lhes fez um sermão, não? Mas um gesto visível para ficar bem impresso na retina e no coração, na memória e no coração dos discípulos. Põe no centro não um adulto, nem uma pessoa importante aos olhos do mundo, com um cargo, um lugar, um título especial, mas uma criança. E porquê uma criança? Não é para ressaltar, digamos, a inocência das crianças, como às vezes se diz, porque elas também têm, enfim, os seus caprichos e as suas birras, não? Ao apresentar esta criança, como diz o texto, não nos propõe um regresso à condição infantil ou ao infantilismo. Propõe o pequeno, aquilo que Santa Teresa de Lisieux chama o pequeno caminho da infância espiritual. E em que é que consiste esse pequeno caminho da infância espiritual? Antes de mais, isto convida-nos a revisitar a infância, a nossa infância, que não ficou suprimida. Todos trazemos cá dentro um espírito de infância. Convida-nos a descobrir ou a redescobrir o mistério que habita a infância e a caracteriza, a saber, o entusiasmo da criança, da sua relação com a vida e as suas surpresas. É sempre uma descoberta nova da vida e das surpresas. A abertura à relação de amor, de ternura e de carinho dos familiares e dos outros. A confiança e o abandono no regaço da mãe ou nos braços do pai, que afasta todo o medo ou todos os medos. Reparai quando um pai ergue o filho pequeno nos seus braços e o leva acima da sua cabeça e lhe diz: vês, és maior do que eu. E o pequeno, o pequenito, sente-se grande no amor do Pai. Estás a ver? O amor faz-nos grandes. Os pastorinhos são o testemunho vivo
deste caminho espiritual no qual foram introduzidos pela ternura da Senhora mais brilhante que o sol. Aquela luz que irradiava das mãos de Nossa Senhora, em que eles se sentiram imersos, envolvidos, fê-los compreender, no dizer da irmã Lúcia, quem era Deus, como Ele os amava e queria ser amado. Sentiram-se atraídos, fascinados, envolvidos pela beleza do amor e da ternura de Deus, que os surpreendia e deslumbrava, a ponto de viverem uma experiência única da presença íntima de Deus, da união íntima com Deus. E assim, abandonaram-se nos braços amorosos de Deus com uma alma de criança, isto é, sem medo, com total confiança, verdadeiramente felizes. Este é o segredo daquilo que nós chamamos a vida mística. A vida mística não é só para privilegiados, é para todos, não é? Para todos os pequenos e humildes da terra. Esta experiência deverá contagiar-nos também a nós neste tempo de esquecimento de Deus, de esmorecimento da fé. Hoje, num mundo plural e pluralista, num ambiente social e cultural de indiferença religiosa e, por vezes, adverso à fé, não há fé que aguente sem esta dimensão mística, sem esta relação de intimidade com o Senhor. E por isso o Papa Emérito Bento XVI dizia: permanecer cristão hoje, neste tempo assim, é um verdadeiro milagre. Um verdadeiro milagre. Cada um se deve interrogar: como é que estou a viver a minha fé? E hoje, deixo-me interpelar por esta fé dos pastorinhos, por esta dimensão mística, de viver uma relação íntima com o Senhor, de fazer esta experiência da sua presença no meu coração. Um segundo aspecto da espiritualidade destas crianças ressalta do convite que Nossa Senhora lhes dirigiu: quereis oferecer-vos a Deus para a reparação do pecado do mundo. Através deste convite é o próprio Deus que os convida a serem colaboradores no seu desígnio de misericórdia sobre a humanidade sofredora, sobre a Igreja, em momentos de grande sofrimento, de guerras e de perseguição. Quereis ser meus colaboradores? E para isso ofereceram-se sem hesitação, com o seu sim total, com aquele amor ardente que tinham no peito, como eles diziam, com a oração solidária do rosário em cada dia, com pequenos e grandes sacrifícios, com testemunho de fidelidade até ao fim da sua vida, feita toda ela uma oblação, uma oferta, pela paz no mundo e pela conversão dos pobres pecadores mais necessitados da misericórdia do Senhor. Que grande amor por este mundo, com a mesma misericórdia com que o Senhor se volta para ele. E assim transmitiam a esperança na vitória do amor sobre os dramas da história, no triunfo do amor sobre os dramas da história, o triunfo do amor sobre o ódio, confiantes naquela promessa consoladora de Nossa Senhora quando lhes diz: por fim, o meu imaculado coração triunfará e será concedido ao mundo algum tempo de paz.
O Papa São João Paulo II, de santa memória, propôs estas duas crianças como exemplo a toda a Igreja, com estes termos: duas candeias que Deus acendeu para alumiar a humanidade nas suas horas sombrias e inquietas. Meus caros irmãos e irmãs, também nós estamos a viver horas sombrias e inquietas no mundo. No difícil contexto atual que o mundo conhece e atravessa, após um longo período de fragilidades, feridas, incertezas, luto e medos provocados pela pandemia. E neste momento em que paira sobre o mundo uma ameaça de guerra, é necessário despertar da indiferença, da apatia, do cansaço espiritual, do desânimo que nos leva ao fatalismo de quem diz: não há mais nada, não há mais nada a fazer, e deixamos correr. Por vezes somos levados a pensar que só os poderosos do mundo, quer dizer, os grandes poderes económico-financeiros e políticos, podem transformar este mundo. Mas Deus conta com os pequenos e os humildes, sejam crianças, jovens, adultos, idosos. Conta com os pequenos e os humildes, conta conosco, conta contigo, conta comigo, conta com cada um e cada uma de vós aqui presentes. Conta com a força da vossa fé, da nossa fé, na sua misericórdia, mais forte que o pecado do mundo. Conta com o testemunho da conversão e da compaixão, com a força da oração, com o nosso empenho pela paz, para renovar este mundo. Somos, pois, chamados a olhar para o futuro com confiança, reconstruindo as relações entre as pessoas e os povos, como bons samaritanos que cuidam dos feridos e ajudam a curar as feridas. Deste santuário da paz, neste momento em que paira sobre a humanidade a ameaça de uma guerra, faço um apelo a vós, aqui presentes, e a todos os católicos do país, para iniciarem uma corrente oração do Rosário durante esta semana, em forma individual ou familiar ou comunitária, pela paz na Ucrânia. Quando os poderosos do mundo deixam de ouvir a voz da misericórdia do Papa Francisco, resta-nos invocar a nós mesmos todos a misericórdia do Altíssimo para este momento, para que nos liberte de uma guerra que, se começar, não sabemos como terminará. E por fim, a espiritualidade da infância caracteriza-se também pela alegria. Está bem, pela alegria que podemos ver refletida nos santos pastorinhos. Jacinta era a menina que gostava de bailar e bailava com arte, uma arte que lhe era reconhecida pelos outros. Francisco era o menino que gostava de tocar o pífaro, a flauta pastoril, como um pastor que queria encantar ou embalar as suas ovelhas. Eu creio que podemos dizer que estes dois irmãos, após as aparições, aprenderam com o coração imaculado de Maria a tocar e a dançar uma nova melodia. Uma nova melodia. A melodia da vontade de Deus, da vontade de Deus rico de misericórdia, para fazer vibrar de felicidade os corações humanos,
em sintonia com o coração da Mãe Celeste que nos conduz a Deus. A sua vida pode escrever-se como o canto e a dança de um coração compassivo, eterno, em que sobressai a beleza pela simplicidade e ternura de crianças e pela intensidade da sua entrega, com todo o amor a Deus e por todos os feridos da humanidade. Toda a sua vida foi um cântico da alegria do Evangelho. No seu coração ressoou a alegria do Evangelho, a alegria da proximidade, da compaixão, da ternura de que nos fala o Papa Francisco e de que vou ler um extrato da sua última encíclica, Todos Irmãos, e termino com isso. Mas é uma passagem muito linda. Como cristãos, não podemos esconder que se a música do Evangelho deixa de vibrar nas nossas entranhas, perderemos a alegria que brota da compaixão, a ternura que nasce da confiança, a capacidade de reconciliação que encontra a sua fonte no facto de nos sabermos sempre perdoados e enviados. Se a música do Evangelho deixar de repercutir nas nossas casas, nas nossas praças, nos postos de trabalho, na política e na economia, teremos extinguido a melodia que nos desafiava a lutar pela dignidade de todo homem e mulher, encerrando-nos no meu eu e esquecendo-nos do nosso, isto é, da casa comum que a todos nos diz respeito. Se a música do Evangelho deixar de soar, teremos perdido os sons que hão de levar a nossa vida ao céu, entrincheirando-nos num dos piores males do nosso tempo, saber, a solidão e o isolamento. A doença que surge em quem não possui qualquer laço e que se pode encontrar também nos idosos abandonados ao seu destino, bem como nos jovens sem pontos de referência nem oportunidades de futuro. Para nós, este manancial da dignidade humana e da fraternidade está no Evangelho de Jesus Cristo. Dele brota, para o pensamento cristão e para a ação da Igreja, o primado reservado à relação, ao encontro com o mistério sagrado do outro, à comunhão universal com a humanidade inteira, como vocação de todos a sermos todos irmãos e irmãs. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus,
onde está sentado à direita do Pai, de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Por intercessão dos santos Francisco e Jacinta Marto, os pastorinhos de Fátima que viram Nossa Senhora, peçamos a graça de progredir como eles na santidade de vida, cantando, cheios de fé. Pelo Papa, o Bispo vestido de branco, para que, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, o Senhor o proteja nos momentos de maior perigo e sofrimento. Oremos, irmãos. Pelos peregrinos e peregrinas da Cova da Iria, para que, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, aprendam a rezar bem e se convertam a Deus. Oremos, irmãos. Pelas crianças das nossas escolas e catequeses, para que os seus pais, professores e catequistas as ajudem a crescer, como os pastorinhos em candura e simplicidade. Oremos, irmãos. Pelos doentes do mundo inteiro e pelos que peregrinam a Fátima, para que, como a Santa Jacinta, encontrem no coração imaculado de Maria refúgio, conforto, auxílio e proteção nas horas mais difíceis. Oremos, irmãos. Pelos membros da nossa Assembleia Celebrante, para que, como Santo Francisco, cresçam em vida interior e descubram como é bom orar em silêncio ao Deus escondido. Oremos, irmãos. Concedei-nos, Pai Santo, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta Marto, a graça de não ofendermos mais a Nosso Senhor, como a Virgem Maria lhes pediu, e de um dia participarmos na glória eterna. Por Jesus Cristo, Nosso Senhor. Irmãos e irmãs, quando estamos junto de Deus, sentimos muitas vezes o que Santa Jacinta Marto descrevia quando fazia a experiência do Deus conosco, do Deus próximo. É este mesmo Deus que já experimentamos na mesa da palavra e que continuaremos agora a sentir na mesa do pão, da vida e do vinho da salvação. Com Santa Jacinta podemos dizer: tenho lume no peito. É esse lume, o fogo que ilumina a nossa vida, a terra inteira.
Orai, orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício que celebramos em comunhão com Cristo seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Humildemente vos pedimos, Senhor, que aceiteis a homenagem das nossas preces e oblações para obtermos o perdão das nossas culpas e a conversão dos pecadores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, é verdadeiramente nosso dever, é nossa alegria, nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos, e ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida, dai-nos um exemplo. Na comunhão com eles, uma família. E na sua intercessão um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna coroa de glória por Cristo nosso Senhor. Por isso, com todos os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos aqui na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei.
Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. E humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade. A comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo José, o do Bispo Apostólico António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa assim na terra como no céu.
livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo vos dá. Não olheis, pois, aos nossos pecados, olhai antes à fé humilde e confiante dos nossos corações e de toda a vossa Igreja, e dai-lhes a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dei uma palavra e serei salvo. Irmãos e irmãs, quando viermos comungar, guardamos as necessárias distâncias para a segurança de todos. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Pedimos assim ao Senhor que nos conceda a graça de, ao comungarmos, nos tornarmos nesses pequeninos a quem o Pai revela os mistérios do Reino. Damos graças a Deus por isso.
Irmãos e irmãs, no Senhor, 3 vezes Santo. São para nós São Francisco e Santa Jacinta Marto, guias e mestres, que nos ensinam que no silêncio experimentamos Deus, na contemplação experimentamos a presença de Deus. Sintámo-lo de facto, depois de comungarmos da palavra e do corpo do Senhor, em silêncio, experimentemos Deus. Com São Francisco e com Santa Jacinta como guias, temos certeza de que a nossa pátria está no céu, de que a nossa meta, vivida à luz de Cristo Pascal que acabamos de comungar, é esse horizonte novo que se rasga para a realidade futura da santidade que ainda não vivemos na plenitude. É por isso que todos os batizados podem dizer, como São Francisco, até ao céu. O mesmo é dizer aqui na terra, eu quero contemplar a glória de Deus. Oremos. Por este divino sacramento que recebemos, Senhor, acendei em nós o amor admirável que levou os santos Francisco e Jacinta a entregar-se inteiramente a vós e a apaixonar-se pela salvação de todos os homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, podemos acomodar-nos por um breve instante, menos as crianças que estão nesta Assembleia. Há muitos pequenitos e pequenitas que ficam de pé, mas para os vermos melhor, pedíamos que se juntassem assim ao longo de todo o corredor central, acompanhados pelos seus pais, avós, para não se perderem. Vão agora ao centro, porque o presidente da celebração que estamos a viver vai invocar sobre eles uma bênção especial, uma bênção particular nestes dias dos santos pastorinhos de Fátima. Os mais pequeninos no corredor central, e enquanto nos deslocamos, pedimos a São Francisco Marto e a Santa Jacinta Marto que roguem por nós.
Meus caros amiguitos e amiguitas, estou a ver um espetáculo muito lindo. Sois muitos, muitos. Vós não vedes aqui de cima, mas eu vejo até lá abaixo com os vossos pais, ou avós, ou familiares. Parabéns, Parabéns aqui aos nossos caros amiguitos e amiguitas. Olha, ainda não nos podemos saudar. Eu gostava de vos abraçar a todos, não é? Mas é impossível ainda, até porque sois muitos e ainda estamos em tempo de pandemia. Mas abraço-vos com um abraço do coração. É um abraço do coração, de amizade, de carinho e de afeto. E então vamos invocar a bênção agora para todos vocês, para que sejam meninos e meninas, como já disse, felizes e alegres sempre com a bênção do Senhor. Está bem? Pronto. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que manifestastes o vosso grande amor pelas crianças, as abraçastes e as abençoastes impondo-lhe as mãos, e nos ensinaste que quem as recebe, a vós recebe. Dignai-vos, pois, derramar a vossa bênção sobre todas estas crianças aqui presentes. E por intercessão dos santos Francisco e Jacinta Marto, a quem Maria, vossa mãe, se manifestou neste lugar, guardai-as com a vossa contínua proteção e livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer saudável e plenamente, em idade e em graça, como vós. Se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a alegria. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Adeus, queridos amiguitos e amiguitas. Tchau. Tchau. Enquanto voltamos para os nossos lugares, informávamos que continuamos hoje a celebrar a festa dos santos Francisco e Jacinta Marto. Assim, aqueles que estivermos da parte da tarde, ainda no Santuário de Fátima, estão todos convidados para às 15h30 para o concerto evocativo dos Três Pastorinhos de Fátima. Terá lugar na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Será assegurado pelo coro Ricercare, com direção de Pedro Teixeira. Também na mesma Basílica de Nossa Senhora do Rosário, às 17h30, celebraremos a hora de vésperas de forma solene, às 17h30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Ao longo deste fim de semana está a decorrer uma atividade dos lobitos do agrupamento 1120 do Cartacho, do Corpo Nacional de Escutas, integrada na dinâmica Escutar Fátima. É um projeto desenvolvido entre os escuteiros e o Santuário de Fátima. Os lobitos vão oferecer às famílias com crianças uma dezena que eles próprios fizeram e que depois as crianças poderão levar como lembrança deste dia aqui em Fátima. As famílias que tiverem crianças podem depois dirigir-se à porta central no final da celebração para receberem esta dezena. O Presidente da celebração vai agora invocar sobre nós a bênção do Senhor. Com ela vence também os objetos religiosos que temos connosco. Caros irmãos e irmãs, acabamos de viver uma celebração cheia de beleza e de alegria. Levai esta beleza e esta alegria no vosso coração e transmiti-a nas vossas casas, famílias, vizinhança, com o vosso coração alegre, espelhado no vosso sorriso contagiante a todos os outros. Desejo-vos então um bom almoço, um bom convívio, um resto de bom domingo e um bom regresso a vossas casas, com a bênção do Senhor que invoque sobre todos vós. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. Nosso auxílio vem do Senhor. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. E em paz, o Senhor vos acompanhe.